você. 20 anos com você. Boa tarde, a senhora. Boa tarde, ao senhor. Ou, como bem falava no passado nosso saudoso Marcos Falcone, bom dia, boa tarde e boa noite para aqueles que vão nos rever nas reprises. Programa E Agora, Doutor, entrando no ar, entrando em sua companhia. Vamos ficar nessa próxima hora juntos. Espero que a senhora e o senhor gostem do nosso programa de hoje. Quero aproveitar e mandar um abraço especial aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Teresópolis, Friburgo e Pati de Alferes. Agradecer a audiência que estamos tendo nessa praça. Muito obrigado a todos. Hoje nós vamos falar sobre fisioterapia. Mas antes, quero dizer que estamos ao vivo no Instagram, no Facebook, na página do canal, no site do canal, na página do canal no Facebook e também, tão logo termine o programa, na página do programa que é E Agora Doutor no Facebook. Gente, eu vou pedir um breve intervalo comercial e logo em seguida vamos iniciar a nossa entrevista. Fiquem conosco, já voltamos. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Petropolitano Raiz come pastel na feira, pega frutas e legumes sempre fresquinhos e mais baratos que nos supermercados. Compra carne de porco, linguiça, frango e ovos na feira, porque sabe da boa procedência. Mais que uma boa escolha, é também um passeio divertido. Às terças e sábados atrás da rodoviária antiga e aos domingos no Alto da Serra. Fique feliz, venha à feira! Muito bem, estamos de volta e, como prometido no bloco de abertura, vamos iniciar a nossa conversa, nosso bate-papo com Luiz Carlos Martins, que é fisioterapeuta. Luiz Carlos, boa tarde, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, agradeço imensamente ter aceitado o nosso convite e, de imediato, de pronto, eu gostaria que você se apresentasse aos nossos telespectadores. Quem é Luiz Carlos Martins? Sim. Eu sou fisioterapeuta e também formado em Educação Física, estou em plena atividade. Eu trabalho nesse setor desde 1970, trabalhando na área de Educação Física e a partir de 79 eu trabalho na área de fisioterapia, dentro da academia e também home care. Muito bem. Luiz Carlos, a fisioterapia ela tem um espectro de atuação bastante amplo. Espero que nós tenhamos tempo de falar de todos. Mas vamos iniciar você explicando para os nossos telespectadores o que é a fisioterapia e qual o papel da fisioterapia como coadjuvante nos tratamentos médicos e clínicos. Sim,
A fisioterapia é uma reabilitação. Você tem vários setores da fisioterapia que você pode trabalhar reabilitando as funções desse paciente ou mesmo de um idoso. Então nós temos a fisioterapia respiratória, ortopédica, neurológica e também a de reativar as funções motoras desse aluno ou de paciente. Essa é a função nossa. Muito bem. Vamos falar um pouquinho, já que estamos vivenciando uma saída do grande boom, do grande surto da pandemia do Covid-19. E todos nós sabemos que a Covid-19 deixa algumas sequelas àquelas pessoas que conseguiram escapar dela. E uma dessas sequelas é o comprometimento pulmonar. Muitas pessoas, depois que passaram pela Covid-19, necessitam de uma fisioterapia para uma reabilitação das funções do pulmão. Eu queria que você falasse e explicasse um pouquinho aos nossos telespectadores o que vem a ser essa terapia ou essa fisioterapia pulmonar de recuperação da carga respiratória. Sim, a fisioterapia respiratória saiu do meio hospitalar, você vem para casa para que você possa ter uma reabilitação nas funções respiratórias. Então tem que manter o sistema respiratório de inspiração, de expiração, capaz de captar o oxigênio necessário para que você não tenha um pico de pulsações buscando o ar. Você tem que ter uma amplitude pulmonar a fim de que você receba um ar e captar o oxigênio para que se distribua ao corpo, né, de maneira satisfatória, suprindo as necessidades desse corpo. Então, se houve comprometimento de alvéolos, de uma expansão pulmonar, nós precisamos de exercício para que haja uma recuperação desse movimento que faz o pulmão, de ins e de ex. Então você precisa de exercício respiratório trabalhando nesse sentido, aumentando a capacidade respiratória desse indivíduo e que fique menor o seu resíduo respiratório dentro do pulmão. Então você trabalha esse mecanismo e captando todo o ar necessário para que você tenha um oxigênio perfeito para o funcionamento do organismo. Vamos falar um pouquinho de saturação pulmonar. Existe um aparelho pequenininho chamado oxímetro, Sim. que a pessoa coloca no dedo. Sim. Tá? E uma coisa interessante é que todo mundo tem em casa um aparelho de pressão. Tem. Tira a pressão, tem aquele aparelhinho de medição de glicose para quem é diabético e tal. E não tem um oxímetro. Por quê? Porque é um aparelho que até então, antes da Covid, era pouco conhecido. Era só no meio hospitalar. Exatamente. Ele era pouco conhecido, mas agora se tornou popular. Eu queria que você falasse um pouquinho do papel do oxímetro, tá, no auxílio à fisioterapia. Sim. Quando esse aluno ou esse paciente começou o tratamento, a gente faz essa aferição do oxímetro através do dedo, vai fazer esse aparelhinho ter a capacidade de mostrar que você está bem oxigenado, você tem uma saturação boa, então você não está em déficit de oxigênio. Então ele mede. Então tem um parâmetro. Dependendo de cada pessoa, um tem um tórax maior, outro tem um tórax menor, uma criança, outro é um adulto, um é longilíneo, outro é brevilíneo. Então você tem uma capacidade diferente, bem diferente que o meio médico, então ele fala abaixo de 90, abaixo de 80, não está saturando legal, então precisa já entrar em outro processo de tratamento. Então aquilo ali é um norteamento para você saber se você tem uma saturação excelente e que precisa ser trabalhado mais ou um auxílio médico, um reforço médico após essa aferição do oxímetro. Muito bem.
Na fisioterapia, e nem todos têm acesso à fisioterapia, porque muitas pessoas perderam o seu plano de saúde, deixaram de pagar por conta de dificuldades financeiras. E, normalmente, quem tem plano de saúde, o próprio médico do plano de saúde indica uma fisioterapia complementar ao tratamento médico. Mas para quem não tem um plano de saúde e para quem não pode pagar um fisioterapeuta, e como esse aqui é um programa que a gente procura esclarecer a grande camada da população, que exercício você pode recomendar, obviamente sem ferir a ética da fisioterapia e tampouco a ética médica, né? Mas que exercício você pode recomendar para a pessoa melhorar a aeração dos pulmões? Então, logicamente... Alguma coisa que a pessoa possa fazer em casa, sim, com tranquilidade. Sim. Exercício respiratório, exercício aeróbicos. Inicialmente, aumentando a sua capacidade aeróbica. Começou trotando no lugar, depois ele pode fazer uma pequena corrida de alguns metros, depois ele pode passar essa corridinha para 20 metros, para 30 metros, e vai uma evolução da capacidade motora que ele possa exercer o ciclo respiratório satisfatório com o exercício físico. Se ele não tiver uma boa ventilação pulmonar, uma boa oxigenação, ele também não fará exercício físico. Está faltando oxigênio. Então, portanto, é uma boa orientação do fisioterapeuta ou mesmo até de um professor qualificado para aumentar a sua capacidade pulmonar. Nós temos aparelho também de ventilação, saber o quanto você tem de capacidade pulmonar, o quanto entrou de oxigênio no seu pulmão, 5 litros, 4 litros, 3 litros e meio, depende da situação. Isso não é só na Covid, não. Isso aí não é também numa pneumonia, pós-pneumonia, não tem nada a ver com a Covid. Você tem um DPLC, quem fuma muito, quem tem um trabalho com química, quem tem um trabalho exposto à poeira, essas coisas todas. Então, existe um déficit. Então, essa ferição dessa capacidade pulmonar tem que ser feito. Pode ser feito com um aparelho ou pode ser também com um teste de eficiência física. Assim como você coloca, o cardiologista coloca o indivíduo para fazer um teste de esteira. Logicamente, ele está verificando a pressão arterial dele, se ele aguenta ou não aguenta. Mas também é o exercício respiratório que não tem essa ventilação necessária para executar o teste de esteira. Então ele vai saber que ele está em déficit de oxigênio. Não, mas o que eu te perguntei é o seguinte, se a pessoa, vamos dizer, você falou que a pessoa podia começar com exercícios, leves, uma pequena corrida, exercícios leves e tal. Pessoas que não têm condições de fazerem exercício, tem algum mecanismo, algo que ela possa fazer sentada em casa, deitada na cama, para melhorar a respiração? Que tipo de exercício seria esse? Então, quando eu falei em expansão pulmonar, quando você faz uma elevação do braço, a lateral, abdução de braço, você está fazendo isso com a caixa torácica. Ins e ex. Ele faz esse movimento de chamar alça de balde ou braço de bomba. Ele faz isso pulmonar. Então o diafragma sobe e desce para aumentar a expansão, para que tenha uma entrada de ar e ele aproveita o oxigênio que for necessário na troca ali dentro dos pulmões, dos alvéolos ali. Então exercício de amplitude pulmonar, abre, fecha, frente, abaixa, todo exercício que vai fazer executar um movimento da cintura escapular, ele vai expandir. Ele faz isto, a caixa torácica acompanha. Ela acompanha também, facilitando a entrada de oxigênio. Exercício simples. Então, o idoso, está acamado, um problema de AVC, outro problema ortopédico, não levanta, quebrou a perna, etc e tal. Todos eles têm um exercício respiratório. E tem que se trabalhar a primeira respiração. Senão esse indivíduo não vai aparecer uma pneumonia, de uma bronquite, pode passar por pneumonia e vai
e vai enchendo os pulmões de tal maneira que ele não consegue fazer uma expectoração daquela mucosa existente dentro dos pulmões. Aí complicou o quadro. É isso que aconteceu, é o que acontece. Então, portanto, ele tem que ter uma boa ventilação. Não inspirar a toda aquela secreção que vai descendo para os pulmões, ocupando a base pulmonar. Ocupando a base pulmonar, certamente haverá uma pneumonia mais aguda, fala pneumonia aguda, né? Que já é um quadro que ele já está tomado todo o pulmão, por isso ele tem que ser drenado, tem que ser puxada a secreção a nível de CTI. Eu quero entrar agora no assunto coluna vertebral. Mas antes, eu preciso pedir um breve intervalo comercial. Já vamos falar sobre coluna. Se a senhora ou o senhor tem algum probleminha de coluna, fiquem conosco, nós voltamos. É apenas 1 minuto e meio. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Petropolitano Raiz come pastel na feira, pega frutas e legumes sempre fresquinhos e mais baratos que nos supermercados. Compra carne de porco, linguiça, frango e ovos na feira, porque sabe da boa procedência. Mais que uma boa escolha, é também um passeio divertido. Às terças e sábados atrás da rodoviária antiga e aos domingos no Alto da Serra. Fique feliz, vem à feira! Muito bem, estamos de volta e estamos conversando com o fisioterapeuta Luiz Carlos Martins. Luiz Carlos, eu prometi no bloco anterior que nesse bloco eu ia entrar no problema coluna vertebral. Em geral, depois dos 50 anos ou a partir dos 60 anos, raríssimas pessoas não se queixam de problemas e de dores na coluna, né? Sabemos dos entorses de coluna, dos bicos de papagaio, das hérnias de disco, enfim, os problemas na coluna passam a se agravar a partir de uma idade, como em tudo na vida, né? Um carro, depois de alguns anos, também começa a ter problemas que toda semana na oficina e tal. Da mesma forma, o corpo humano. E dentro da fisioterapia, nós temos uma modalidade de tratamento chamada Pilates, que é uma modalidade de tratamento para a coluna muito interessante. E eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito do Pilates, do tratamento Pilates, o que vem a ser o Pilates e quais as funções do Pilates, no que o Pilates auxilia os problemas de coluna e de postura dos pacientes. Esse método, né, importado, ele trabalha o indivíduo como um todo. Então ele vai trabalhar a coluna geral, a coluna cervical, a coluna torácica, a lombar e a lombar com a sacro. Ele trabalha todo esse feixe de ossos aí, os quais sustentam o nosso corpo. Por ali, através das vértebras, eles
tem as comunicações, as inervações que comunicam com os órgãos referente àquela inervação. O Pilates trabalha nesse eixo. Então, o que ele faz? Ele faz com que você tenha uma recuperação dessa postura para ter uma melhora na capacidade pulmonar. Se eu estou falando agora capacidade pulmonar, porque o indivíduo tem uma cifose. Se ele tem uma cifose, ele tem um comprometimento da caixa torácica, onde não existe uma expansão pulmonar na inspiração e na expiração. Então ele vai trabalhar o quê? Vai trabalhar o eixo e com exercícios específicos, a fim de que esse indivíduo possa recuperar parte dessa distorção dessa coluna. Então o Pilates é um método, se ele trabalha o todo, é a melhor situação. Se trabalha em parte, porque aquela parte está mais agravante. Então ele trabalha em parte. Então ele vai trabalhar, basicamente, em todo o eixo da coluna vertebral. É por aí que vai acontecer com o exercício. Agora, ele pode usar métodos diferenciados. Para cada paciente, ele pode usar um método diferente. Então, esse indivíduo não consegue deitar de decúbito dorsal. Ele só consegue deitar lateral. Ou lateral direito ou lateral esquerda. Ele tem uma obesidade. Se ele já tem uma hérnia de disco, então já é outro agravante. Então, por isso que eu digo que o Pilates, com um profissional competente, ele pode separar por parte esse segmento da coluna vertebral e tratar em parte, depois trabalhar o todo dessa coluna vertebral através dos seus métodos que ele vai empregar, dependendo de cada paciente. E aí ele vai ter uma recuperação total ou parcial das suas funções da vida diária. Luiz Carlos, todos sempre ouviram falar que o melhor exercício para quem não pode fazer exercícios é a natação. Por quê? Devido a o corpo ter uma maior flexibilidade dentro da água e a água não oferecer nenhuma resistência, pelo contrário, ajuda. Os músculos da coluna são fortalecidos com a natação e, a partir de uma certa idade, até mesmo com a hidroginástica, que melhora em muito as dores de coluna. Qual a sua opinião a respeito disso? Olha, eu sou o contrário de corrigir uma coluna através da natação. Eu sou a favor de uma hidroginástica corretiva, onde esse indivíduo vai fazer a correção da sua coluna. A natação trabalha basicamente com... a coluna não entra muito em ação, porque o movimento maior são os braços e as pernas. Dependendo do nado, qual tipo de coluna que ele tem, qual o defeito de coluna que ele tem? Ele vai nadar de costa, vai nadar crawl, ele vai nadar de peito. O que vai fazer? Qual o nado que ele vai ter que vai tratar, que vai ajudar na recuperação desse defeito da coluna? Portanto, eu, particularmente, botar o indivíduo para corrigir na natação, eu não aconselho. Eu aconselho trabalhar a coluna no eixo total, para depois ela entrar na natação propriamente dita, se ele souber nadar. Se souber nadar, ele vai ter boa parte da sua respiração recuperada. É um exercício respiratório. Mas se ele não aguentar nadar, ele vai nadar quantos metros? 5 metros, 2 metros, 3 metros? Eu vejo uma aula de 40 minutos, 50 minutos, a pessoa não nada nem 15, nem 10, porque ele não tem a capacidade respiratória para desenvolver a natação ainda. Então ainda não é. A não ser com uma pessoa preparada, um ex-atleta, então aí sim, natação. Até então, não. Então, uma hidroginástica pode ser terapeuta. Uma ginástica que vai fazer uma terapia capaz de ajudar, auxiliar nessa recuperação dessa coluna. Natação, então, é o seguinte, se você vai nadar,
não tem capacidade respiratória, não tem capacidade pulmonar para exercer uma atividade motora ali dentro da água. Então não vai aproveitar muito não. Tem que ser individual, não pode ser coletivo. Entendeu? Bolsa de água quente ou bolsa com gelo na coluna? O que você recomendaria? Colocar bolsa de água quente ou bolsa com gelo para minimizar uma dor de coluna ou mesclar ambas as bolsas? É muito usado, depende de cada situação, de cada paciente. Tem uns que suportam o calor. O frio é só na lesão. Na lesão, numa dor aguda, uma dor aguda intensa mesmo, que não vai fazer nada naquele local. Existem controvérsias a respeito disso. Tem paciente que ele está precisando que eu recupere, através de um calor, melhora a circulação local. Eu vou melhorar a circulação local se eu colocar um pouco de calor. Ou uma eletroterapia. Calor, onde os íons vão mexer ali, naquele setor ali, e vai recuperar. Quando é gelo, ele tem uma lesão. É uma dor aguda intensa, então não pode aplicar em todo tipo de paciente. Pode haver um contraste quando a pessoa... Pode haver um contraste? Pode. Frio, quente, frio, quente, frio, quente, frio, quente. Mas só, o tratamento, eu tenho determinados pacientes que só o calor já resolve. Por exemplo, pessoas que não têm nem condições de pagar uma fisioterapia, ir para academia ou fazer o fisioterapeuta. Até você colocar ele assim, você coloca, qual é a temperatura do seu chuveiro? X. Acima de 16 graus, mais um pouquinho. Qual a temperatura que você suportar no chuveiro, no seu banho? Tal. Não dá para você colocar ali 3 vezes ao dia um calor com chuveiro para melhorar a circulação, para aumentar ali o aporte sanguíneo, remover, digamos, entre aspas, as impurezas ali desse local, melhorar a circulação? Sim, então é o calor. Tem uma lesão, tem uma coisa grave, que se eu fizer uma vasoconstricção, que é o gelo, fechou. Vasoconstricção, fecha. Vasodilatação, abre. Melhora a circulação. Então, portanto, você tem que ser muito especialista para indicar se é o calor, se é o frio. Eu tenho só trabalhado realmente com calor nos meus pacientes, porque não pego uma lesão que precisa estancar um derrame, parar uma circulação de retorno, porque o gelo provoca. Teve uma lesão, uma pancada, gelo. Após, quando não tiver mais risco de derrame naquele local, aí você pode vir com um calor à distância, depois aproximando. Ninguém vai colocar um calor em cima de uma lesão, não se pode provocar uma lesão ali naquele local. Então você tem que provocar um calor à distância, vem vindo, até chegar ali próximo àquela região. Você vai fazer uma drenagem ali boa, um aporte sanguíneo legal ali, ele vai amenizar a dor que ele tem. Vamos falar um pouquinho agora de articulações em geral e dores nas articulações. Cotovelo, joelho, aquelas coisas que volta e meia todo mundo sente uma dorzinha. E eu tenho uma curiosidade muito grande em saber, para as dores articulares, o que é melhor, banho quente ou banho frio? Se nessa situação, ele é um tenista, tendinite, ele bate, então ele tem uma lesão, uma tendinite, gelo. Ele acabou de jogar, gelo, não tem mais derrame. Quer dizer, terminou o exercício físico, banho frio. Você não viu os jogadores aí que sai do campo e vai para uma hidrogeladinha? Qualquer time de futebol, é uma recuperação muito grande. Entra lá na piscina fria, né? Depois vai para a térmica, vai mais quente um pouquinho. Ele entra na fria, para acalmar um pouquinho essa circulação. Ele não aumenta a temperatura corporal, ele vai diminuir um pouquinho. Diminuir.
Então é isso aí. Então, na lesão, você quer bater uma bolinha, você chutou lá, tem uma lesãozinha no joelho, onde for, você pode colocar um gelo para amenizar, não ter outro derrame, não aumentar esse tipo de derrame. Depois, como eu falei no quadro anterior, você pode levar um calor se não houver comprometimento mais grave. Para dor, portanto, banho quente. Se for o caso... Não, se não for uma dor de lesão. Ah, sim. Sim, quente. Você pode... eu tenho uma sequelazinha de uma bursite, etc. Vai no calor. Vai no calor, vai no calor, vai no calor. Ondas curtas, vai no calor. Aí vai. Eu não sou eu que vou ensinar o pessoal da fisioterapia para fazer a técnica, não, mas realmente é isso. Você tem que recuperar, você tem que fazer um trabalho ali onde tem um aporte sanguíneo maior e vai recuperar essa lesão. E tem que ser com muito cuidado também. Antigamente se fazia com parafina, né? Aí tinha uma lesão no joelho, você derretia a parafina, fazia uma proteção primeiro com óleo, depois botava parafina, aquela parafina ia ficar quente ali por alguns minutos ali, né? A lesão, para ele ficar mais tempo. Hoje a parafina até não é muito usada porque é um trabalho muito grande. Você tem a eletroterapia que provoca, tem uma corrente elétrica que faz fazer com que é contínuo, é pulsante, então depende da frequência de cada aparelho, se é tecido mole, se é tendão, se são ossos, se é articulação. Uma articulação tem vários problemas. Então, por exemplo, o que a gente está tratando muito, joelho. Problema sério. Ali tem os ligamentos, tem o líquido sinovial, tem o menisco. Então, será que ele perdeu a cartilagem por ele não ter um fortalecimento do músculo que protege a articulação do joelho? Então, aí, todo esse trabalho. Você tem vários tipos de problemas no joelho, que hoje nós temos em Petrópolis vários já médicos capazes de resolver esse problema e dar o diagnóstico, passar para o fisioterapeuta para poder recuperar isso aí todinho. Então você tem ligamentos, você tem meniscos, você tem os tendões, você tem o líquido sinovial. E também tem um resíduo do ácido úrico, também nas articulações. Também, olha só, a complexidade do negócio. A complexidade que você tem que estudar realmente isso aí. Às vezes o laboral dele sobe escada, desce escada, sobe escada, desce escada. Então ele não tem um ligamento bom de patela. Aí ele vai ter uma lesão. A lesão, os tendões vão balançar um pouco mais, vai provocar uma condromalácia do joelho. Então ele não sabe. Aí tem que fazer uma ressonância. Eu, médico, parará, um monte de coisinha, para poder saber o real diagnóstico. Na realidade, a fisioterapia faz com que, viu o diagnóstico, trata a função. Trata a função daquele joelho. O que ele tem no joelho? Aí ele puxa. Aí é costumeiro você falar, estou com um líquido na articulação, né? Água no joelho, né? É muito costumeiro. Então, se for em grande quantidade, o médico ortopedista, ele vai fazer uma punção, vai drenar um pouquinho mais, vai ajudar com anti-inflamatório, etc. tal, ali aquele local. E vai a fisioterapia fazer, através dos seus métodos fisioterápicos, essa drenagem, ajudar na drenagem e vai fortalecendo lentamente isso aí, do joelho. Eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. É apenas 1 minuto e meio. Fique conosco, já voltamos. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos.
com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Petropolitano Raiz come pastel na feira, pega frutas e legumes sempre fresquinhos e mais baratos que nos supermercados. Compra carne de porco, linguiça, frango e ovos na feira, porque sabe da boa procedência. Mais que uma boa escolha, é também um passeio divertido. Às terças e sábados atrás da rodoviária antiga e aos domingos no Alto da Serra. Fique feliz, venha à feira! Muito bem, estamos de volta. Estamos aqui batendo um papo, tendo uma conversa com o fisioterapeuta Luiz Carlos Martins. Luiz, normalmente, quando a pessoa sente dor no joelho, uma das primeiras providências que ela toma é colocar uma joelheira. E acredite, eu já fiz várias vezes essa experiência e isso melhora. Eu queria entender o porquê de essa recomendação de uma joelheira, no que ela melhora e por que ela melhora. Você colocou uma joelheira, ela tem uma certa elasticidade, não tem? Tem, ela comprime. Ele é forte. Então ela é forte. Ela está fazendo a vez aí nos seus ligamentos. O ligamento que está protegendo sua articulação. Então ela ali segura os seus ligamentos a fim de que seu joelho não faça um movimento mais brusco. Então ele protegeu, ele segurou. Então, logicamente, se não houver um edema, se não houver um problema maior de derrame, tudo bem. Mas para dormir, você tem que tirar, fazer uma boa. Só naquele momento que você quer andar ou quer fazer algum exercício que não usa tanto o joelho, você pode botar uma joelheira naquele momento. Então, você não recomenda dormir de joelheira? Não. Por que razão? O retorno sanguíneo. E o retorno da drenagem linfática, que não vai ter. Então, portanto, você não vai ficar amarrado ali com aquela joelheira, dificultando a passagem de retorno. Quando você está andando, está movimentando, facilita esse retorno sanguíneo aí, a drenagem linfática. Está dormindo, não. Se dorme, lógico, se dorme com pouca roupa, não se aperta em nada. Entendeu? Hoje, os aparelhos utilizados como coadjuvantes na fisioterapia são inúmeros. Sim. Laser, choques, eletrochoques e uma série de aparelhos que se utilizam hoje. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso e qual a utilidade deles e onde eles são empregados especificamente. Então, você tem a termoterapia, calor e frio. Você tem laser, através dos seus raios, ele vai fazer com que, depende da profundidade que você usar, você vai colocar lá no aparelho a profundidade do aparelho. Para ele atuar ali naquela região. Ondas curtas, tem o ultrassom, tem outros também, corrente farádica, também que não se usa mais, mas tem ainda aparelho para isso aí. Tem ionização, que usava antigamente, você botava um eletrodo aqui, outro aqui, então essa corrente passava, íons para cá e íons para lá. E era a base de sal, NaCl. A base de sal, para os íons trocar. Também, quando você coloca um aparelho, corrente eletromagnéticas, eles fazem essa troca de íons, de lado para o outro. Então, há uma comunicação desses íons, fazendo com que ele passe pela lesão e fazendo com que movimente aquela parte daquela lesionada. Então, vários aparelhos. Então, cada patologia, cada recuperação, cada reabilitação, de acordo com a disponibilidade,
o fisioterapeuta vai colocar naquele tratamento. O laser é muito falado. É. Né? Qual o papel específico do laser? De que forma ele atua? Para que ele serve? Então, através da sua corrente. Ele tem a laser. Então, quando você fala em laser, faz aquele aparelhinho. Ele vai fazer com que ultrapasse a pele e vai até a lesão. E ele corrige no quê? Não, ele vai aumentar a circulação local. Aumentar. Ele não é cirúrgico. Ele vai fazer com que você tenha um calor apropriado naquele local. Então ele vai fazer um calor ali, naquela região, fazendo com que vai fazer a circulação melhorar, aumentar ali. Porque ali tem algumas células que estão ali meio que perdidas, ainda não foi drenado, através do sistema de drenagem linfática. Então ele auxiliou com calor, vai fazer com que essas células aí, esse líquido, eles retornem através do sistema de drenagem linfática, a corrente sanguínea e retorna ao corpo. E vai fazer com que ele vai passar pelo processo de depuração realmente daquele sistema que tiver ali, daquele líquido que estiver aí. O que as pessoas podem fazer em casa para minorar, para diminuir uma dor numa articulação? Por exemplo, num cotovelo, num joelho. O que seria interessante, a primeira coisa a ser feita para auxiliar? Obviamente que sabemos que anti-inflamatórios receitados por médicos tal, combatem esse tipo de dores. Mas o que a pessoa poderia fazer assim como um paliativo, como um auxílio, digamos assim, a uma dor, tanto no joelho quanto no cotovelo, uma dor articular? Eu estou com a dor no pé, acho que eu torci o pé, o que eu posso fazer? Tem algum exercício para melhorar essa dor? Sim, então vamos falar do entorse do pé, que é mais comum na nossa atividade, torcer o pé. Ah, tem cirurgia, não tem cirurgia? Então ele está com uma dor muito intensa naquele pé. Bom, se não existe uma fissura, se não existe uma fratura, não existe, então... A luxação. Se for uma luxação, imobilização imediata, o médico vai recomendar. Imobilização total, ele não pode ter movimento nenhum. Parar ali até haver uma recuperação desses tecidos, ligamentar ou auxiliar dessa articulação. Nesse caso. Bom, então ele está com dor, é crônica, ele teve uma fratura, teve um entorse tempos atrás. Realmente um calor. Um calor para ele melhorar aquilo ali. Se for naquele momento, ele andou muito, seria um gelo. Naquele momento. Se já é uma dor crônica, tempos anteriores, você tem que botar um calor para melhorar aquela circulação ali. E uma orientação fisioterápica para que ele possa ir melhor no seu tratamento. Em casa ele vai fazer isso. Tem um chuveiro quente, tem a bolsa quente, pode ser feito isso. Depende da profundidade dessa dor, dessa lesão. Às vezes é superficial, às vezes é muito mais profunda que não vai resolver tanto. O farmacológico vai resolver o problema dele aí, e o seu ortopedista vai recetar o adequado para o seu tratamento, né? Isso aí. A gente está chegando próximo do final do programa, mas eu queria pedir a você que nos orientasse com respeito a alguma coisa que eu me esqueci de falar com você e sobre essa coisa, o que você pode nos falar, o que eu não te perguntei, que você gostaria que eu tivesse te perguntado, sobre o que você gostaria de falar um pouco? Eu gostaria de dizer às pessoas que procure uma atividade física, para quem precisa do fisioterapeuta com as doenças de degenerações. Então procure uma atividade física, porque é um músculo esquelético, a parte respiratória, a parte cardiopulmonar. Então as atividades de vida diária, ele vai vai cumprir suas atividades de vida diária, porque ele está se preparando, ele está mantendo a sua performance
no seu físico para executar todas as atividades. Porque se ele não fizer isso, ele vai acabar num cantinho do sofá, a solidão vai bater uma depressão, que é outro problema. Então, faça exercício, aquele que você achar melhor. Procure um profissional, aquele que você achar melhor. Procure um lazer, procure sorriso, procure uma atividade física que te dê satisfação, que dê orgulho que você está fazendo, referente à sua faixa etária. Procure sempre isso aí, que você terá uma vida bem melhor. A gente vive um problema hoje, que é um problema geral, muito grande, que é o estresse. Como ajudar a aliviar o estresse? E eu complemento, eu vou um pouco à frente. Esse endurecimento de músculos, vamos dizer aqui, dos ombros, por exemplo, e tal. Sim. Massagem é aconselhável? Ou o que se aconselharia para diminuir o estresse? Então, a pessoa está com estresse. Quem vai resolver o estresse dela? É o fisioterapeuta? O fisioterapeuta vai sanar aquela dor imediata. O estresse vai continuar no dia seguinte. A massagem é relaxante. Então, causa todos aqueles hormônios da satisfação, de ser massageado ali. Ele entra em ação, você se sente bem, se sente acariciado naquela massagem. Pode ser uma massagem profunda, pode ser uma massagem superficial. Pode ser um calor, porque muitas vezes o estresse provoca uma fibromialgia, que já é outro problema. Então vai fazer uma contração que vai dar câimbras intensas, até uma câimbra tão intensa que vai lesionar a parte do músculo. Então, para corrigir estresse, primeiro, trabalhe seu emocional. Trabalhe seu emocional de maneira que você saia dali com uma certa tranquilidade. Temos yoga, temos alongamento, a música, tem a própria natação dentro de uma água, a próxima hidroginástica, a caminhada, não importa. Procura uma atividade que você tenha satisfação em praticá-la. Assim você vai resolver. O seu dia a dia, o seu financeiro, o seu efetivo, quem vai resolver? Vai permanecer. Então, esse equilíbrio das suas emoções vai fazer que o seu físico não sofra tanto. Por isso eu já dizia Juvenal lá na 485 a.C., mens sana in corpore sano. Professor, eu queria que o senhor agora fizesse as suas despedidas, mas, primeiramente, eu gostaria que o senhor deixasse aos nossos telespectadores os seus endereços da sua academia, que o professor é proprietário da Academia Físio e Forma dentro do Shopping Estação, tá? Deixasse seus endereços, seus telefones de contato, porque o senhor também faz o home care. Então, faça uma pequena publicidade, uma pequena propaganda do seu home care e da sua atividade como fisioterapeuta. Sim, a Academia Físio e Forma, há mais de 42 anos no mercado petropolitano. Trabalhamos no sentido de preparação física e reabilitação física, dentro da Academia Físio e Forma. Então, nós estamos ali no Shopping Mercado Estação. Telefone 99914-0571. Quem me procurar lá e falar do programa, vai ter um pequeno desconto. Professor, muito obrigado. Os nossos telespectadores aqui agradecem principalmente esse desconto, que sempre é importante. Nesse momento, tudo que puder ajudar um pouquinho o bolso é uma maravilha. Sim. Então, por acaso, se a senhora e o senhor precisarem de um condicionamento físico, quiserem fazer exercícios, o professor Luiz Carlos Martins está à sua disposição lá na Academia Físio e Forma. A propaganda é gratuita, hein? Essa eu não vou lhe cobrar. Não. Minha gente, o negócio é o seguinte. Espero que a senhora e o senhor tenham gostado do nosso programa de hoje. Espero que, de alguma forma, ele lhe tenha sido útil para esclarecer alguma dúvida, tá? E, prometendo para terça-feira que vem um novo programa, um novo bate-papo, um novo entrevistado, dizendo que, caso o senhor tenham perdido um pedaço do nosso programa e queiram revê-lo,
poderão fazê-lo nas reprises aqui do canal ou no site do canal TVC 16. Poderão também vê-lo no YouTube, no Instagram, onde estivemos ao vivo. Poderão vê-lo na página E Agora Doutor no Facebook, já daqui a alguns minutos. Tá? Eu quero desejar a todos uma boa semana. Quero agradecer aos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Friburgo, Teresópolis e Pati de Alferes. E dizer que muito obrigado pela sua companhia, pela sua gentileza, por estarmos juntos mais essa semana. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Petropolitano Raiz come pastel na feira, pega frutas e legumes sempre fresquinhos e mais baratos que nos supermercados. Compra carne de porco, linguiça, frango e ovos na feira, porque sabe da boa procedência. Mais que uma boa escolha, é também um passeio divertido. Às terças e sábados atrás da rodoviária antiga e aos domingos no Alto da Serra. Fique feliz, vem à feira! TVC, 20 anos com você.